Boa noite. Está me ouvindo? Perfeito. Beleza, só habilitar o microfone aí, enquanto a gente espera o Osmar. O Osmar está tendo alguns probleminhas para entrar, mas a gente está tentando conseguir que ele entre aqui. Então a gente já pode começar. Boa noite a todas e todos. Essa é mais uma live de debate que o Movimento Cardume está realizando. Só vou pedir para fechar o microfone aqui. Boa. Então, esse é mais um momento que a gente vai discutir ideias para a cidade. É um ciclo de debates que o Movimento Cardume está promovendo, não só com essas lives, mas com várias reuniões online, diálogos diretos, pequenos grupos. Nós estamos levantando o debate sobre 9 temas durante essas semanas. Nosso objetivo essa noite, e a gente está muito feliz de ter reunido de novo aí um timaço, estamos tendo essa sorte de cada tema reunir pessoas que têm um histórico, uma atuação, uma jornada, né, um caminho forte, e a gente vai tentar discutir ideias hoje sobre meio ambiente e sobre habitação popular. Nosso objetivo é contribuir com propostas, pensar ideias para a cidade, aprofundar algumas pesquisas, né, e sempre pensando em melhorias ou como a cidade pode se preparar melhor em cada um desses temas. Hoje a gente vai acabar apresentando aqui tanto ideia para fortalecer a proteção e melhorar a gestão de resíduos sólidos em Jundiaí, conectar a serra com a nossa bacia hídrica, ou seja, pensar a biodiversidade de Jundiaí também para além da serra, de que maneira a gente pode pensar em mini-serras, em corredores ecológicos. Vamos, no tema de habitação, discutir como é que a cidade se planeja e se prepara, mesmo num cenário muito difícil de financiamento que a gente está enfrentando, mas como a cidade se planeja nesse momento, porque no momento de estiagem, no momento de vacas magras, é que a gente tem que se preparar para estar pronto quando a maré virar. E a cidade não se preparou, não aproveitou um ciclo como poderia no passado, então como é que a gente se prepara melhor agora? E também no presente, como é que a gente enfrenta essa questão, esse tema, com as medidas que são possíveis no município. Como o Osmar ainda está tentando entrar, está com um probleminha técnico, eu vou propor uma alteração. A gente ia começar com o meio ambiente. Eu vou propor, já que está todo mundo afinado e pronto, eu vou propor para a gente começar com habitação, na verdade, se vocês toparem. Então, Tati, puxa a fila aí e distribui a fala como vocês se organizaram. Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Hoje, de uma forma mais específica, né? A gente vem trazer aí um pouquinho do nosso olhar sobre habitação de interesse social na cidade e algumas propostas que o Cardume tem já, né? Já desenvolveu depois de um encontro, né? Uma reunião que a gente, entre nós, né? Que a gente fez e trouxe hoje aqui para vocês. Vou começar, então, me apresentando, né? Eu sou a Tatiana Pimenta, sou mulher, eu sou afrodescendente, tenho a pele clara. Hoje eu estou com uma camisa preta, estou de óculos de grau com a armação preta, estou numa sala com a parede clara, usando um fone de ouvido branco. E nossos convidados, né? Um convidado é o Rodrigo Mendes Pereira, que ele é membro do Cardume, e ele vai se apresentar. O Rodrigo foi superintendente da FUMAS, que tem aí que é o órgão, né? A autarquia que cuida da habitação de interesse social no município de Jundiaí. Então, o Rodrigo vai falar um pouquinho da experiência dele. E o Henrique Parra é o nosso convidado especial. O Henrique, ele foi superintendente da Caixa e ele atuou nos financiamentos, ele tem uma experiência aí das questões governamentais, de recursos, de programas habitacionais, né?
Então, a gente vai estar falando um pouquinho dessas duas coisas hoje com vocês, e no final eu vou estar apresentando para vocês as propostas do Cardume, baseado nesse diálogo entre a fala do Rodrigo e do Henrique, tá bom? Vou passar então a palavra para o Henrique primeiro, para ele se apresentar e tá passando para a gente aí um pouquinho da experiência, do olhar dele, dessas questões aí de habitação de direito social. Pode ir lá, Henrique. A Lara, né? Rodrigão, né? A gente conversa sempre, o Henrique. E boa noite a todos que nos ouvem aqui, né? Bom, deixa eu me entender aqui. Sou moreno, pele morena, né? Tenho óculos de grau, né? Tô com uma camisa, uma blusa laranja, né? A camisa do Corinthians por baixo, viu, Rodrigão? E tô aqui na varanda de casa, aqui, com os azulejos verdes e brancos por detrás, né? E bastante feliz de estar com vocês aí, participando, buscando contribuir. Feliz mesmo, porque pela proposta do Movimento Cardume, que é algo muito importante hoje e sempre, para haver renovação, né? Uma mudança de fato na política, né? Bom, Tatiana, a gente trabalhou junto já, né? Eu, você, o Rodrigo, né? Eu na Caixa, vocês na Fumas, né? Mas a habitação, gente, é o movimento econômico que pode ser feito, que mais rápido gera emprego, renda e, no caso, habitação popular, inclusão social. E a gente teve vários movimentos no país utilizando a habitação para gerar desenvolvimento e inclusão social. Mas 2008, Minha Casa Minha Vida, de 2008 em diante, quando teve a primeira crise, a última crise mundial, foi um movimento anticíclico que deu certo. Quase 5 milhões de habitações populares foram construídas no Brasil, né? E em Jundiaí, apesar da gente ter a Fumas com alta capacitação técnica e um trabalho em desenvolvimento, nós tivemos poucos empreendimentos, mas empreendimentos importantes, né? Reurbanização do Novo Horizonte, do São Camilo, Residencial Tupi, várias intervenções, mas a gente tem a dificuldade em Jundiaí da área ser cara e não ter um banco de terras para habitação popular definido, né? A gente vive hoje um momento difícil, mas que a habitação precisa participar do movimento econômico para gerar desenvolvimento a partir do início de 2021, em cima das consequências da pandemia. Nós temos hoje poucos recursos, porque o Fundo de Garantia está se esgotando. Com a reforma trabalhista, você não vê mais arrecadação, está diminuindo. Muito dinheiro foi colocado no mercado para gerar consumo, a meu ver, de maneira equivocada, mas nós temos uma perspectiva em 3, 4 anos de ver o recurso do Fundo de Garantia, que é o FANG para habitação, virar pó, chegar a zero. Então, para você ter um grande programa de habitação, você vai precisar de algo federal, e tem na Câmara alguma coisa em discussão, mas parada no momento, que é um orçamento federal que vem a 2%, tem uma proposta, uma PEC 285, se eu não me engano, propondo 2% do orçamento federal, um do estadual e um do municipal, para gerar um grande fundo para habitação popular. Mas, no momento, também não há. E há um outro problema, que a maioria da população que perdeu emprego está negativo no SPC e o financiamento normal de banco, ele não tem acesso. Então, hoje está fácil para quem tem renda média e alta, mas para quem precisa, está difícil. Daí, pegando o gancho do que o Henrique disse, eu acho que é super importante hoje haver um consenso do que é necessário fazer no município. Primeiro, o município tem muitas áreas públicas, municipais, estaduais e federais, sem uso. É preciso fazer o mapeamento.
Eu vou até fazer uma provocação positiva. O quartel mesmo tem, no Jardim do Lago, uma área enorme que poderia ser disponível, não está utilizada. Não vamos esperar que seja vendido de novo também. Você tem muita área, e você então precisa, o município precisa formar um banco de áreas disponíveis para habitação popular, para quando vier algum programa que é necessário, e eu acredito que venha, ou a aprovação dessa PEC, ou algum orçamento federal para fazer um fundo para habitação popular. E o segundo ponto, que eu acho bastante importante, esses dias eu estava conversando com o seu Zé Ferreira, ali do Jardim São Camilo, né? E também com a Tatiana. Nós temos na cidade, primeiro, a FUMAS com grande capacitação técnica e experiência. Agora, nós temos áreas que é preciso fazer regularização fundiária e urbana, que, se for colocada a mão na massa, você vai gerar emprego, renda e atacar o principal problema que foi escancarado com a pandemia. Mais de 70% das mortes que estão ocorrendo são de famílias que ou moram na periferia, ou moram aglomeradas, ou têm baixa renda. Então, assim, para concluir minha primeira fala, nós estamos num momento difícil, porque não tem financiamento habitacional que atinja as famílias que não têm renda, não tem funding, mas também uma grande oportunidade em Jundiaí, porque tem terras sem uso, é preciso mapear e fazer um banco de terras para destinar para habitação popular, e nós temos a UDAI e a FUMAS com capacitação técnica e recurso que, se o município destinar um orçamento, Jundiaí consegue erradicar os problemas das áreas mais carentes, que é a habitação sem a mínima dignidade que é preciso. Você pode regularizar tudo isso, gerar emprego, renda e ter, nos próximos 4 anos, Jundiaí atacando o principal problema da pandemia, que é gerar emprego, renda e melhor habitabilidade para as famílias de menor renda. Acho que, inicialmente, é o que eu gostaria de abrir como contribuição. É isso aí, Henrique. A visão, é importante a sua visão realmente de quem teve a gestão de recursos, né? Recursos importantes aí para o enfrentamento do déficit habitacional no nosso país, né? Eu vou passar então para o Rodrigo, para ele falar um pouquinho sobre o planejamento urbano, na verdade, né? Porque a gente, na verdade, precisa ter um planejamento urbano numa cidade, porque vou dar um exemplo do Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que ele foi como uma receita de bolo, até por isso, né, nós, os urbanistas, a gente tem várias críticas, né? Apesar dele ser um programa que enfrentou a questão do déficit habitacional, ele foi uma receita de bolo que ele veio de igual para todos os municípios. Então, o município precisa, dentro do seu planejamento urbano, ter condições de enfrentar a precariedade, porque senão ele pode ter o recurso, mas não consegue enfrentar, né? Então, acho que um pouquinho, estou fazendo um preâmbulo, Rodrigo, eu acho que, né, do que a gente viveu aí, e você vai conseguir estar passando muito bem para a gente. Seja Obrigado a todos, né? Então, eu sou um homem, sou branco, mas de pele morena, estou com o cabelo comprido, tenho uma barba branca, estou com uma camisa roxa e atrás de mim tem um armário, é claro, né? Então, assim, vou falar um pouquinho da experiência de ter a FUMAS, né? Ela funciona com o status de uma Secretaria Municipal de Habitação. Então,
falando um pouco na posição que eu tive a experiência de gerir essa secretaria, essa fundação pública, né, aqui em Jundiaí. Então, assim, algumas dificuldades, né, que a gente vê, e eu acho que a grande dificuldade que a gente teve nessa trajetória foi a questão de Jundiaí é uma terra, é uma cidade onde o território, ele tem um domínio, esse território, né? E esse território é dominado pela especulação imobiliária, por uma elite que quer fazer com que o território gere lucro para as pessoas, para poucas pessoas. Então, é essa dinâmica que a gente enfrenta em Jundiaí, né? E, então, assim, nessa dinâmica, é muito difícil você implementar habitação popular, habitação de interesse social, né? Porque, na verdade, as melhores áreas, as áreas onde a cidade já chegou, né, tem os equipamentos públicos, elas estão urbanizadas, elas ficam no domínio, né, na propriedade de poucas pessoas, né? E não abre esse espaço para a gente desenvolver essas habitações populares. Então, assim, o Jundiaí tem essa grande dificuldade. Quando a gente entrou, a gente teve uma experiência, a gente conseguiu, né, e com os projetos, com a Caixa do Minha Casa Minha Vida, então ela tem um grande mérito, o programa Minha Casa Minha Vida, de colocar um recurso imenso na área de habitação popular, né? Isso nunca teve no Brasil, né, o que ela fez. Agora, quando a cidade como Jundiaí ela não está preparada para receber esse recurso para execução de habitações de interesse popular, obviamente que mesmo esses empreendimentos eles não ficam nos melhores locais, eles não têm a qualidade que poderiam ter se Jundiaí, e também, às vezes, poderiam ter mais empreendimentos se Jundiaí tivesse feito a gestão territorial dela de uma forma adequada, pensando não só nas pessoas mais ricas, e sim pensando em toda a população, em todos os trabalhadores da cidade de Jundiaí, né, que merecem ter uma habitação digna, né? A moradia é um direito humano, social, constitucional, né? Então a gente não está falando de uma mercadoria. Não é isso, é muito mais, é um direito. Essas pessoas que dominam a cidade, elas querem tratar isso como uma mercadoria, mas é um direito da gente, né? Então isso é um direito humano, um direito humano social, não é uma mercadoria. Por isso que esses programas, como Minha Casa Minha Vida, que faz não é financiamento, né, para baixa renda, realmente subsidiado por causa disso. O direito você tem que fornecer, né, você não tem que cobrar por direito, né? Então é um pouco essa lógica. E a gente teve uma produção, né? E eu acho que assim, a gente teve uma certa dificuldade com relação a isso. A cidade, então, o território, os instrumentos urbanísticos que poderiam as zonas de interesse social, os outros instrumentos urbanísticos que poderiam ter um banco de áreas, como o Henrique falou, em áreas adequadas, já urbanizadas, não existia isso em Jundiaí, isso não tinha efetividade, esses instrumentos urbanísticos. Então, essa foi uma dificuldade que eu acho, e também não tinha um diagnóstico claro na área habitacional, né? O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, ele era muito precário, né? Ele não apontava soluções, não entrava no problema, no diagnóstico sério, apontando situações, né? Então, assim, um pouco desse processo, a gente teve que redefinir, revisar esse plano, que, de certo modo, isso ajuda muito a ter a começar a trabalhar essa gestão do território, né? Também teve uma grande produção habitacional, a gente poderia ter maior, se tivesse uma gestão já territorial adequada, mas como não tinha, mesmo assim conseguiram, né, aproximadamente 1.700 habitações de interesse social populares, né? Então foi bem interessante, teve um aporte de quase 150 milhões de reais, né? Então, assim, acho que teve um caminho interessante com relação a olhar com prioridade para a população de baixa renda, né? Então, isso foi importante com relação a essa produção. E também uma outra questão que eu coloco a gente também teve que revisar alguns projetos, né? Como foi o do Novo Horizonte, a questão
do São Camilo, né? E acho que a gente sempre baseou, e eu acho que tem muito a ver, a gente tem que basear isso na questão do tripé, né? Ele tem que ter o projeto, ele tem que ter uma viabilidade técnica, a viabilidade financeira e a viabilidade social, né? Então, a gente percebe isso, né? A ideia era a remoção completa do Jardim São Camilo. Isso, tecnicamente, financeiramente, socialmente, é absurdo, né? Então, assim, várias questões que Jundiaí, ele não estava preparada, e não está preparada, né? Porque, na verdade, tem essa questão, né? É uma batalha, né? Na gestão territorial. E os mais fortes são aqueles que querem especular, querem fazer os empreendimentos para média e alta renda, né? E cada vez mais a população de baixa renda vai sendo periferizada. Então, eu acho que é um pouco essa discussão a nível de plano de habitação de interesse social, a nível de plano diretor, a nível de implementação dos instrumentos urbanísticos, das zonas de interesse social nas áreas mais centralizadas e nas áreas urbanizadas, onde tem equipamento social. Eu acho que é essa linha, que é isso que a gente tem que tem que lutar lutando, e eu acho que a possibilidade de você estar ocupando uma cadeira na Câmara Municipal é extremamente importante para você realmente discutir essa questão habitacional de uma forma adequada, né? Eu lembro, Tatiana, lembra que a gente ficou 4 horas numa audiência pública? Acho que não teve, foi a primeira audiência habitacional que a gente ficou 4 horas discutindo lá, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente quer fazer, né? Cada vez mais está discutindo isso. Acho que eu falei demais, mas falei. É isso. Você resumiu bem, assim, uma bagagem, né, gigantesca aí de experiência, né, Rodrigo? Mas é isso, assim, o que a gente pretende estar trazendo com as duas falas, né, com a fala do Henrique e a fala do Rodrigo? É mostrar exatamente o que o Rodrigo falou. A gente precisa de um tripé, né? A habitação, ela não é um produto barato, ela é um produto caro, né? Que exige renda para você conseguir adquirir. Contudo, a renda, ela não adquire, ela pode até adquirir um bem, né? Você consegue comprar uma moradia, mas como diz Hermínia Maricato, você distribuir a cidade é diferente de distribuir renda. Eu consigo, às vezes, comprar uma moradia, mas eu não consigo comprar uma localização adequada, né? Então, para eu conseguir equacionar essas questões de ter uma moradia bem localizada, local com infraestrutura, eu preciso da ação do Estado, né? E para adquirir a moradia também eu preciso da ação do Estado, porque uma população de baixa renda ela está fora do mercado imobiliário, né? Ela não consegue adquirir por vias normais, seja por um financiamento ou porque não tem a renda para completar, ou porque as condições de nome, né, de comprovação de renda não consegue, como o próprio Henrique falou, a nossa reforma trabalhista, então a gente tem uma precariedade do trabalho hoje que prejudica ainda mais as questões de renda. Então, isso, assim, as pessoas, eu costumo falar, né, é triste, mas as pessoas, elas não viram purpurina às 6 horas da tarde. As pessoas, elas precisam morar em algum lugar, né? Ela passa o dia todo no trabalho, quando chega no final da tarde, ela precisa ir para algum lugar. E esse lugar, ele é garantido, como o Rodrigo falou, constitucionalmente. É um direito humano, um direito constitucional, né? Então, a gente, quando olha toda a história do processo de urbanização brasileiro, e aí a gente pega uma lupa e vem e olha o processo de urbanização desde Jundiaí, a gente vê muita exclusão e a desigualdade socioterritorial, né? No nosso crescimento, comparado com os nossos períodos de industrialização, de crescimento populacional mesmo, a gente vê a ocupação. Por exemplo, a gente teve em 2008 o cadastramento de 380 áreas irregulares em Jundiaí. Isso é muito expressivo, né? Essas áreas, né, elas estão localizadas na Serra do Japi, em áreas de mananciais. Então, é muito expressivo isso. Essas pessoas adquiriram, não porque grande parte delas, né, principalmente de baixa renda, ela não adquire porque é gostoso morar
numa casa precária, porque é isso que eu quero para minha vida. Ela adquire porque é o que sobrou para ela. Por quê? Porque o planejamento urbano da cidade olhou ou não olhou, ou olhou de uma forma completamente parcial, isolada. Vou fazer aqui a minha gestão habitacional desvinculada da minha gestão territorial de cidade, né? Ou olhou de forma isolada ou não olhou, né? Não olhou e foi trabalhando pontualmente essas ocupações de uma forma. Essa ocupação, eu trago um recurso para fazer uma urbanização, essa é outra ocupação. Mas e a provisão habitacional, né? Como que fica? Como ficam as pessoas que pagam mais de 30% da renda com aluguel no nosso município? Essas pessoas, elas compõem o déficit habitacional, né? Bom, dentro desse cenário que o Henrique trouxe, que a gente não tem dinheiro, a gente não tem perspectiva de dinheiro, né, Henrique? Dentro de um cenário de um planejamento urbano muito recente, que o Rodrigo trouxe, né? A gente teve aí 2 revisões de planos diretores, essas duas, 2016 e agora 2019 teve uma nova revisão. Essas revisões, elas trouxeram a demarcação de instrumentos importantes de ZEIS, né? Que é a ZEIS, a Zona Especial de Interesse Social para a produção de habitação de interesse social. E, além disso, elas também trouxeram a possibilidade de captação de recurso do plano diretor para a habitação de interesse social. Então, dentro do nosso cenário, que também não adianta a gente, o Cardume, promover uma live e falar assim, ó, nós vamos resolver a questão da habitação, Jundiaí. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que trazer para vocês o que existe de fato, qual é o nosso cenário. O nosso cenário é esse. Nosso cenário não existe recursos e a gente tem um planejamento urbano recente, né? Então, esse é o nosso cenário. E aí, o que a gente propõe dentro da nossa realidade? A nossa realidade é essa. O que o Cardume propõe? Ele, nas nossas análises, aquilo que seria possível, dentro do que a gente entende possível dentro de um mandato legislativo, a gente propõe a gente traz hoje 3 propostas. Uma é mais no sentido de fiscalização e 2 seriam propostas de lei mesmo, tá? Eu vou estar falando essas 3 propostas, aí eu abro para o Henrique e o Rodrigo complementarem os comentários deles. Pode ser? Então, vamos lá. A primeira, no sentido mais de fiscalização, seria assim. O plano diretor, ele tem, como eu disse, hoje ele tem a possibilidade de arrecadação por meio de instrumentos, como outorga onerosa, para a produção de habitação de interesse social, né? Em 2016 era um recurso carimbado, hoje não é mais. Então, no sentido de fiscalização trazer para o poder público a importância de estar utilizando realmente esses recursos para a habitação de interesse social. Mas dá para produzir um monte de habitação, resolver o problema de todo mundo? Não dá. Mas dá para fazer uma coisa muito importante, que é adquirir áreas públicas, né, com esse recurso, e colocar essas áreas à disposição para a produção de habitação de interesse social. Porque quando o poder público ele tem a possibilidade de adquirir, ele pode adquirir em áreas bem localizadas, áreas com infraestrutura. Então, uma ideia é essa, né? Dentro disso, esses recursos também podem ajudar no enfrentamento da precariedade habitacional, né? Uma outra coisa seria, dentro da fiscalização ainda, tá trabalhando, né, no legislativo para que no orçamento municipal sejam reservados recursos suficientes para que a FUMAS faça o enfrentamento da precariedade habitacional. O que é esse enfrentamento? É a população que por exemplo, Jardim Antonieta, Retentem, o próprio Jardim São Camilo, Novo Horizonte, o pessoal lá do Jardim Santa Gertrudes, Área Verde, Rua Ricardo César Fávaro, Rua Wagner de Souza, são famílias, tem gente que às vezes não tem esgoto, a gente está falando de esgoto, né? Famílias que às vezes não tem banheiro, então a gente tem que atuar dentro dessa precariedade habitacional. Como? Carimbando recurso, né? O poder público precisa destinar recurso para que a FUMAS tenha condições financeiras de estar trabalhando nessas áreas, né, de uma forma bem efetiva.
que são áreas que ela já atua. Bom, e dentro desse pacotão ainda da fiscalização seria, por exemplo, as EIs estão, assim, dentro do Conselho Municipal do Plano Diretor, trabalhando no sentido de abrir para que o empreendedor ele faça o empreendimento em ZEIS, ele tem um prazo de 12 meses para ofertar para FUMAS, ninguém conseguiu adquirir nesses 12 meses, aí ele pode ofertar para o mercado. Então, isso não é garantir que a população de baixa renda tenha acesso à moradia. Então, às vezes, é para a população de baixa renda. Então, o legislativo precisa fiscalizar se a população que adquiriu aquele imóvel, que está localizado em ZEIS, ela realmente é uma população de baixa renda, né? Ela está dentro dos critérios estabelecidos pelo plano diretor como baixa renda. Então, é uma forma aí de ação do legislativo. As duas propostas de lei seriam, a primeira é uma legislação mesmo, seria uma legislação nova, é uma legislação que ela traria uma garantia de transparência no inventário de imóveis. O que seria esse inventário de imóveis de propriedade da prefeitura? São imóveis, um levantamento, né, um banco de dados de imóveis públicos. Por que eu digo imóveis públicos? A prefeitura, ela tem a possibilidade de adquirir imóvel, por exemplo, por dívida, né? A pessoa não conseguiu pagar o IPTU, enfim, ficou devendo alguma coisa, a prefeitura consegue adquirir, ou por desapropriação mesmo. A prefeitura, ela tem um banco de imóveis. E esses imóveis, eles podem ser ofertados para locação social. A FUMAS, ela tem um programa de locação social. A prefeitura, ela não iria vender esse imóvel, ela iria colocar à disposição da FUMAS para que ela utilizasse para acolher famílias com alta vulnerabilidade social. Vou dar um exemplo. Eu tenho a situação de famílias que a mãe perdeu a guarda dos filhos por algum motivo e que, judicialmente, para ela conseguir resgatar os filhos que estão no abrigo, ela precisa ter um imóvel. E a FUMAS geralmente recebe essas demandas judiciais. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade são famílias que realmente moram em situações bem precárias, enfim, não conseguem, em áreas, né, de risco, de desmoronamento, enfim, várias situações. Então, uma ideia, esse inventário de imóveis seria para isso. E isso também vai levantar um debate sobre a destinação desses imóveis, né, de imóveis públicos, como o Henrique falou, para habitação social, imóveis da União, do Estado, enfim. Esse levantamento vai trazer a possibilidade de ter um olhar para imóveis públicos bem localizados para atendimento dessa população. Rapidinho, agora a última, tá? Porque eu vou falando muito. Vocês podem me cortar, viu, Henrique? Por fim, a terceira proposta do Cardume seria uma emenda no atual plano diretor. Vou explicar para vocês por quê. Não que eu seja favorável a emendas em planos diretores, eu não sou. Mas essa eu vejo como necessária. Nós temos um programa, não é bem um programa, né? É um trabalho que é a regularização fundiária. É um direito, na verdade. A regularização fundiária é quando você tem um imóvel que você comprou com um contrato de gaveta num loteamento irregular ou num assentamento precário, numa área de baixa renda, né? Pública ou particular. E a regulação fundiária, ela possibilita as obras de infraestrutura para esse local se tornar um local digno, né, com moradia digna, e também a titularidade desse imóvel, para que esse imóvel ele seja incorporado à cidade formal, aquela cidade que eu posso comprar e vender, pagar a escritura, né? E a regularização fundiária, ela tem uma lei federal, também não vou entrar nesse mérito sobre a lei federal, ela é de 2017, mas a lei federal, que é o que a gente tem, que temos essa lei, ela traz um instrumento de legitimação de posse e legitimação fundiária. A legitimação fundiária, eu consigo regularizar aquele empreendimento e já dar a titulação no nome do beneficiário. E a nossa lei, o último plano diretor, ele ignorou a legitimação fundiária. Ele colocou a lei federal dentro do plano diretor, mas ele excluiu essa possibilidade. E isso prejudica todo um processo de regularização fundiária. Então, a ideia é propor uma emenda na Lei 9321 de 2019 para incluir esse instrumento importantíssimo de promoção da cidadania, né?
É isso. Vocês querem complementar, o Henrique, Rodrigo? Falei demais. Eu não, falou demais nada. Inclusive tem um comentário aqui dizendo que dava para ficar 3 horas ouvindo esses temas, mas eu vou pedir para o Rodrigo e para o meu pai fazerem as considerações no final, quando a gente tiver essa rodada, para daí a gente dar uma pausa no tema de habitação popular e agora ir para o tema de meio ambiente, com o Osmar e com a Lara, e depois a gente retoma. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, Osmar, mas estamos ouvindo. Tá, eu tô Talvez se tentando aproximar erguer, mais mas do... não tá... Dá para ouvir? Tá, Não, eu falo tá, mais perto. dá para ouvir, dá gente, para boa ouvir. noite, eu sou o Osmar, e é muito bom estar aqui com vocês, junto com essa galera do Cardume. Tô aqui de blusa amarela, né? Carequinha, de óculos, barba branca, tá? E vamos falar um pouquinho de meio ambiente, né? Eu gostaria de contextualizar algumas coisinhas assim para a gente começar, né, esse bate-papo. Eu visito a Serra do Japi desde os meus 15 anos de idade. Naquela época a gente ia de bike, andava ali naquelas estradas todas, debaixo de um sol terrível, porque a vegetação já tinham desmatado, gente, queimou, desmataram, tinha fragmentos de mata perto dos corpos d'água. E era terra de ninguém, qualquer um podia entrar e fazer o que queria. A Serra do Japi, assim, tipo, não tinha dono, era um morro cheio de pedra. Pois bem, na década de 80, ou melhor, em 83, o professor Aziz Abissaber, ele vem com seus alunos e começa a estudar a Serra do Japi. E ele percebe que a Serra do Japi não é um ambiente qualquer, e aquilo ali tem um valor, assim, singular. Então, ele traz os alunos da USP, faz um estudo e propõe a primeira lei de tombamento. A serra passa a ser tombada a partir da cota de 800 metros acima do nível do mar, né? Então, ali fica a primeira lei da serra. Demora para engrenar a coisa da proibição, né? Mas, com isso, começa a melhorar e mudar as situações. Depois vem outras leis, lei da Unesco, a lei da Reserva Biológica e da APA estadual. Aí, passaram-se 20, 30 anos. Hoje, a gente caminha na sombra. Mudou tudo. A Serra do Japi é outra cena do que era há 40, 50 anos atrás. E a gente viu isso acontecer, e eu diria que isso aconteceu em nome do conhecimento levantado lá dentro, né? Então, foram os estudos que ajudou na preservação da serra. Isso não quer dizer que hoje não tenha problema. Temos muitos problemas, né? Hoje eu estou com 60 anos, estudei biologia por causa da serra. Trabalhei quase 30 anos em sala de aula, mas nunca parei de ir para a serra. Hoje eu sou educador ambiental na Reserva Biológica, eu sou um dos monitores credenciado pela Serra do Japi, né? Depois eu falo disso, desse programa. Mas a Serra do Japi, gente, é uma coisa assim, quanto mais você estuda, mais você se encanta com aquele ecossistema. Porque, na realidade, a gente tem os atributos de uma extrema qualidade. A gente está falando de atributos no sentido de recurso hídrico, uma caixa d'água aqui, um castelo d'água. A gente tem 2 encontros, a gente tem o encontro de 2 ecossistemas na nossa região, trazendo biodiversidade de ambos os lados, né? A gente tem uma floresta tropical sobre quartzito, que foi o que o Aziz levantou inicialmente e que foi o primeiro achado, assim, que no mundo não tem. Então, floresta tropical sobre rocha quartzítica é aqui. Opa, então para aí, vamos conservar. Isso aconteceu e ficou bem bacana, né? E hoje a gente está falando aqui de algumas propostas com os cuidados que a gente ainda tem que ter com o Japi. São vários problemas. A gente enumerou alguns que são, assim, no nosso entendimento, junto ao Cardume, a gente está priorizando alguns, né? E é deles que eu vou falar. Aqui no Cardume, a gente tem um grupo de meio ambiente e a gente tem estudado esses problemas para trazer aqui para vocês. Estudado, inclusive, as leis para tentar, assim, achar como podemos fazer melhorar, não é? Bom, vamos
pensar que a cidade de Jundiaí cresce demais e ela está ocupando muito o setor oeste, que é o setor da Serra do Japi. E esse avanço sempre ocorreu, né? A população sempre entrou na serra, sempre usou a serra. Hoje, um dos problemas, dos maiores problemas, segundo os ambientalistas da cidade, são os empreendimentos imobiliários. Eles avançam em direção à serra, fazem muros enormes, como a gente, por exemplo, tem próximo da Malota, uma ferida aberta, que as máquinas foram lá, jogaram toda a biodiversidade fora. Esse condomínio que eu me refiro está no perímetro urbano, porém ele confronta com a Serra do Japi. E o nosso plano diretor, a gente tem muito respeito por ele, mas ele recentemente foi alterado. E com essa alteração ele permite desmatar áreas de mata nativa no perímetro urbano em 100%. Apesar das compensações, que não compensam muito, por N motivos, a gente está perdendo um monte de espaços ambientais, uma qualidade impressionante, né? Bom, pensando nisso, a gente tem propostas assim, como pensar na lei e melhorar essa condição de uso de solo, seja no perímetro urbano ou seja na serra. A serra tem uma lei própria, que é a 417. No perímetro urbano, o plano diretor. Então, esses dois têm que, naquele momento de confronto, favorecer o meio ambiente e deixar de favorecer apenas empreendimentos, porque o empreendimento favorece o empresário. A população perde cenário, perde recurso hídrico, perde um monte de benefícios do ecossistema. Enfim, então a gente está pensando, além de aliviar essa carga, essa pressão de crescer sempre em direção à serra, propor corredores ecológicos. O que seriam? Seriam, na prática, assim, todos os córregos que saem da Serra do Japi, que avança sobre a cidade, deveria ter a vegetação nativa nas suas bordas, como mata ciliar. Mas isso foi tirado há muito tempo, não tem mais. E a ideia, então, aqui que nós, do Cardume, estamos pensando, além de minimizar esse impacto no zoneamento da serra de amortecimento, propiciar esses corredores ecológicos de modo que eles atravessem a cidade como parques lineares, possibilitando até uma interligação entre a zona hídrica do Caxambu e Jundiaí-Mirim com a Serra do Japi. Em outras palavras, ligar leste ao oeste da cidade, fazendo com que a gente tenha um parque linear em que a comunidade possa usufruir e, naquelas áreas que possam expandir por conta do território público ou áreas mais propícias, fazer reflorestamento ainda com espécies nativas, como se fossem mini serras dentro da cidade, né? E a cidade precisa de áreas verdes. Jundiaí é uma cidade de trabalho, é uma cidade muito ostensiva nesse quesito, né? E, no entanto, a gente tem toda uma Serra do Japi que dissemina espécies arbóreas, animais, mas estão sendo isolados dentro do espaço territorial de gestão da Serra do Japi. Então, essa é uma das propostas que eu estou trazendo aqui hoje sobre o meio ambiente. Uma outra proposta, além do corredor ecológico, como eu acabo de colocar, seria assim, vamos voltar para dentro da Serra do Japi. A Serra do Japi, ela tem lá no seu miolo a reserva biológica. Essa reserva biológica é uma zona de conservação, a melhor de todas, mais bem preservada, onde tem a maior biodiversidade. No entorno, temos um cinturão, que é a zona de proteção, conservação, e uma outra zona, que é aquela zona de amortecimento. Tá. Vamos falar do coração da serra, que é a reserva biológica. A reserva biológica, ela é um território público. Hoje, eu acho que nós estamos perto de 60% desse território é público. 40 e poucos por cento ainda é propriedade particular. Jundiaí tem um fundo municipal de conservação ambiental. Esse fundo, o dinheiro vem de cobrança de impostos de
poluições, sejam elas eletromagnética, industriais, vários setores. Enfim, esse fundo, nós do Cardumes pensamos e propomos que ele tenha que ter como prioridade adquirir áreas que estão na mão de particulares, próximo ou dentro da reserva biológica, e integrar isso na reserva biológica, fazendo com que essa reserva se expanda. Porque quando, lá no passado, o prefeito Vasco Venchiarucci, na década de 60, comprou uma área, ele fez um decreto, e esse decreto dizia que todo prefeito que viesse depois deveria fazer o mesmo e ir ampliando, porque a Serra do Japi, ela tem muitos serviços ambientais para a população, seja no clima, controle do clima, de enchente, fornecimento de água, de matéria, de medicamento. Hoje, a reserva biológica virou literalmente, gente, um canteiro de pesquisa. As universidades públicas da nossa região mantêm constantemente pesquisadores e são feitos muitos levantamentos. Medicamentos, espécies endêmicas que só existem aqui, né? Então, tudo isso vem confirmar para a gente que o valor do que nós temos aqui em Jundiaí, em termos de unidade de conservação, é muito grande. E o que nós propomos é ajudar a cuidar melhor disso. Então, a expansão da reserva biológica faz-se necessário. Não tem por que não continuar se existe o fundo, se existe a lei, e a lei já propicia isso, só precisa regulamentar. E o dinheiro não precisa ser necessariamente do poder público, o dinheiro pode vir de instituições, através de projetos que as próprias faculdades podem elaborar e requerer esse dinheiro em capitais internacionais ou nacionais que estejam voltados para a questão ambiental. Não é? Mas o que está faltando? Está faltando gerenciar a questão assim, de viabilizar com que as compensações ambientais sejam direcionadas para os ambientes corretos, né? Então, não é uma questão difícil, é uma questão de querer fazer e fazer acontecer. Essa é a realidade. E, assim, a gente tem uma reserva biológica, eu disse, o coração, mas como disse meu amigo Bruno, um coração não trabalha sozinho, eu preciso dos outros órgãos. Então, a serra, no seu entorno toda, ela cria ambientes que, vamos pensar que, como o Henrique falou hoje, os peixes vivem mais embaixo porque a água é mais quente. Peixes nativos da Serra do Japi, que tende a desaparecer por causa de pesqueiros que vão surgindo aleatoriamente. E esses peixes não vivem lá em cima, é muito frio, vivem aqui embaixo. Lá em cima, por outro lado, vivem grandes felinos que precisam daquela área. Mas está tudo interligado. A gente não pode isolar uma parte ou outra. Então, a gente não pode confinar a Serra do Japi, a gente tem que fazer com que ela se expanda, não é? Mas essa é a ideia da reserva, né? Então, uma outra ideia que a gente está discutindo entre nós do Cardume, gente, seria... Ainda hoje, a reserva biológica tem muitas invasões. As pessoas lá em São Paulo pegam o GPS, vê lá, ou de Jeep. Jeep hoje não entra mais, não tem mais condição, mas vem de bike, vem a pé e entram para a Serra do Japi com pessoas procurando coisas, andando para lá e para cá. Então, a gente precisa melhorias na questão da fiscalização. A Guarda Municipal faz um excelente trabalho, mas eles não têm acesso, muitas vezes, às trilhas, que não têm tido manutenção e que está meio abandonado. E as pessoas entram. E você, cidadão, se você quiser ir lá visitar a serra, você tem que agendar com quase um mês de antecedência, pagar para isso e para participar do programa, que é excelente programa. Mas a gente está vendo um monte de invasão e isso tem que tomar mais cuidado, não é? Se é um canteiro de pesquisa, eu não posso ter invasões aleatórias. Essa é a outra proposta. E para, assim, concluir minha fala, gente, nós temos em Jundiaí, desde 2001, um programa de visitação monitorada na Serra do Japi, na Reserva Biológica. Esse programa feito na época pelo Sinésio, que hoje ocupa a Secretaria de Meio Ambiente. Um excelente programa.
Ele é bom por quê? Porque o poder público não gasta dinheiro com o programa. Mas o retorno que esse programa dá para a cidade é incrível. Garanto para vocês, em 20 anos de trabalho que eu estou lá fazendo, levando as pessoas, estudando o Japi, falando delas, para elas, de tudo que a gente aprendeu e continua aprendendo, 90% dos visitantes que vão à Serra do Japi saem satisfeitos, elogiando o município de Jundiaí por ter um programa ambiental de tão grande qualidade. Eles vão em parque estadual e às vezes não vê o que vê aqui na nossa serra. Pois é, um programa criado há 20 anos através de uma prova pública. Entrou quem já sabia um tanto sobre a serra e continua aprendendo. Então, os monitores têm um nível de conhecimento formidável para estar transmitindo isso. Mas, no entanto, a prefeitura está abandonando o nosso programa. Não sabemos por quê, né? Tipo, está faltando implemento, diminuíram trilhas. Hoje nós explicamos para o visitante, tipo assim, Serra do Japi é um castelo d'águas, né? Uma rocha quartzítica que funciona como uma caixa d'água e que verte água para todo lado. É uma realidade. Só que o visitante, agora está fechado pela quarentena, mas não é por isso que eu estou dizendo. O programa vem sendo minimizado pela prefeitura há um bom tempo. Eu levo o visitante e o visitante me pergunta assim, ué, mas se é um castelo d'água, cadê a água? O visitante não tem mais acesso às águas, gente. Então, não pode ver uma cachoeira. Então, são cenas muito estranhas, né? Aí eu chego a pensar assim, o que aconteceu com o Sinésio, pai do programa? Será que ele não gosta mais da sua criação? Né? Eu penso, para nos responder isso. Infelizmente, a gente tem procurado resposta, mas a gente não tem encontrado. Né? Então, é isso. O Cardume, ele está aí, eu estou junto, é um prazer estar junto com essa galera. E junto com esses ambientalistas, a gente está buscando solução. Se você que está nos ouvindo quer ajudar, quer colaborar, entre em contato com a gente. Estamos abertos para discutir o que é importante, né, para a gente aqui. Beleza? Valeu. Bom, muito bom. Vamos para a Lara agora. Vamos. Bom, boa noite. Eu sou Lara, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, estou usando fones de ouvidos brancos, uma camisa branca e atrás de mim tem uma parede de vidros, né, uma janela ampla. Bom, eu sou administradora e gestora ambiental, eu atuo hoje com programas de responsabilidade e educação socioambiental e faço parte do grupo que Osmar compartilhou, né, eu e Henrique, e outras pessoas também que não puderam estar aqui hoje, mas estão acompanhando a gente. Bom, esse grupo é um grupo muito rico, onde a gente consegue debater, discutir e aprender questões ambientais na cidade de Jundiaí. Nessas discussões, a gente conseguiu entender também que é muito necessário ampliar esse debate ambiental na cidade. No caso dos resíduos, por exemplo, né, as pessoas de Jundiaí têm a percepção de que está tudo bem, porque a gente já tem a coleta alternada, a gente tem a coleta do dia dos recicláveis, do dia dos não recicláveis, mas a verdade não é bem essa, né? Então, nesse processo aí de que a gente vem estudando, tanto a questão da serra como a questão dos resíduos e outras questões também, a gente traçou meio que um cenário de Jundiaí, né? E aí eu vou trazer para vocês 3 problemas que a gente encontrou na cidade. O primeiro problema é que apenas 1,6% dos materiais reciclados coletados são realmente recuperados. Então, é um número muito baixo, né? Esse número, na verdade, já chegou a ser maior, chegou a ser 7,3% em 2017. Então, mostra que a gente, na verdade, está piorando a nossa relação com os resíduos na nossa cidade. O segundo problema é que a cidade não possui nenhuma cooperativa de recicláveis. E não existe nenhum trabalho social da prefeitura direcionado para essa categoria. E o terceiro, bom, metade dos nossos resíduos são compostáveis.
Mas em Jundiaí apenas o resíduo de poda é reaproveitado. Então, todo aquele resíduo dos mercadões, das feiras, condomínios, shoppings, eles não são compostados. Então, esse é o cenário de Jundiaí. Claro que tem mais coisa, mas a gente tentou focar nesses principais problemas, né? Enfim, dados esses problemas, a gente estudou também algumas boas práticas no Brasil e no mundo para entender possíveis soluções e traduzir isso para possíveis diretrizes para a nossa cidade. Basicamente, a gente entende que é necessário aumentar a reciclagem, né? O que a gente quer também agora hoje é compartilhar essas medidas para abrir o debate. Como eu falei, a importância, né, da gente abrir esse debate, e hoje é o início disso, aqui desse tema do meio ambiente. A primeira medida que a gente viu, que foi de muito sucesso, foi a separação dos resíduos em 3 containers. O reciclável, que é aquele resíduo que vai voltar para a cadeia como um novo produto. O compostável, que é aquele resíduo que vai virar adubo. E o rejeito, que é aquilo que realmente não tem como aproveitar. E aí, assim, a gente manda para o aterro sanitário, né? Outro ponto muito importante, essencial, é a inclusão dos catadores e catadoras no nosso serviço de limpeza. Essas pessoas, elas já são agentes ambientais da cidade, então a ideia é incluir eles de forma digna, através da contratação das cooperativas de reciclagem pela prefeitura, né? Claro que aqui também é importante deixar, frisar que é necessário a capacitação dessas pessoas por uma profissionalização e para que eles fiquem organizados em cooperativas, né? Já que em Jundiaí ainda não existe algo parecido. Então, eles assumiriam esse trabalho de triagem dos materiais que são recebidos no Geresol e também teriam autonomia para comercializar esses materiais recicláveis, já que hoje a nossa taxa é tão baixa, né? Então, assim, quanto mais eles vendem esses materiais, maior a sua renda e maior a taxa de reciclagem da cidade de Jundiaí. É um ganha-ganha-ganha. E esse formato já se mostrou muito positivo em outras cidades e também ele é previsto já na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outro ponto é o investimento em equipamentos e uma central mecanizada, onde a gente pode aprimorar esse trabalho, trazer mais conforto e segurança tanto para os cooperados quanto para os trabalhadores da coleta na rua. Bom, e aí, como eu disse, né, essa separação de 3 resíduos, de 3 containers, é o início para a gente começar também a trabalhar com compostagem. Então, uma vez que a gente já tem esse resíduo compostável, resíduo orgânico captado nas fontes geradoras, como eu falei, mercadões, restaurantes, feiras, shoppings, né, condomínios, o próximo passo é compostar. E eu queria deixar claro também, que eu achei muito interessante nessas buscas que a gente teve, que a inclusão desse resíduo compostável no ciclo dos alimentos, ao invés de simplesmente no ciclo dos resíduos e destinar todo esse potencial fertilizante para o aterro sanitário, né, para gerar o gás metano. Então, o próximo passo se dá na compostagem e assim faz necessários pátios de compostagem urbana, que poderiam ser espalhados pela cidade de Jundiaí para atender esses geradores. Nesses pátios seriam gerados o composto ou o adubo, né? E esse composto pode ser utilizado nas áreas verdes da cidade de Jundiaí e também distribuído para a população, que é exatamente o que a nossa vizinha São Paulo já faz hoje, né? Inclusive é um programa de muito sucesso e eles já estão ampliando esses centros de compostagem. Essa cultura também de compostagem, ela pode ser ampliada, né? Levada também para as áreas rurais, levada para as escolas, através de capacitações, né? Dividir esse conhecimento, trazer isso de forma, enfim, abrangendo a cidade inteira, né? E também trazer, de repente, benefícios fiscais para essas pessoas que compostam, né? Bom, e um outro ponto muito importante também é que a gente viu em diversos casos de sucesso no Brasil e no mundo, e é muito óbvio, que é a educação ambiental. Então, é extremamente importante ter educação ambiental, ter a população consciente na hora de fazer essa separação do lixo, entender o porquê está fazendo isso, né?
faz toda a diferença ter essa participação ativa da população. E o último ponto que a gente traz aqui, com uma medida interessante para a nossa cidade, é fomentar acordos setoriais, então entre indústria, comércio, consumidores, para que realmente exista essa cadeia de logística reversa. Bom, todas essas medidas, obviamente, trazem benefícios sociais, ambientais, e também trazem um benefício econômico, porque a cidade de Jundiaí não tem aterro sanitário. Então, nós temos que levar todos os nossos resíduos para a cidade de Caieiras. Então, a gente tem custo para isso, né? Não só o custo da taxa do aterro, como o custo do transporte, também o custo de poluição, enfim. Ficar levando resíduo de uma cidade para outra, a gente conseguiria diminuir, né, essa quantidade de resíduo, esse custo. Então, são essas não propostas, enfim, mas essas medidas que são muito interessantes para a nossa cidade. É isso. Espero que o debate continue, né? Que a gente continue conversando sobre isso. Obrigada. Valeu, muito bom. A gente já está com 1 hora, né, de live, então é o nosso teto. Primeiro quero agradecer pelas falas. A galera comentou muito aqui de que foi tipo uma aula, como foi muito bom, aprendeu, deu um horizonte sobre o tema para quem ainda não conhece, enfim. O nosso objetivo com as lives é esse, é dar um gostinho, né? Dar um gostinho dos debates, das reuniões, das conversas, dos encontros, todos online, porque o Cardume apoia o distanciamento como uma medida para a gente se proteger as pessoas, que a gente está fazendo nessas semanas. O que a gente está tentando com as lives é mostrar alguns dos debates, das ideias que estão mostrando um caminho para resolver alguns problemas persistentes da cidade e que a gente está se debruçando e se perguntando de que maneira a gente poderia implementar essas ideias, né? Então, o objetivo aqui foi realmente dar uma apresentação. Quem tiver interesse de somar com a gente, de chegar perto do Cardume, de contribuir com essas pesquisas e esses debates, é só procurar alguns de nós. E aí eu vou pedir, então, para vocês darem boa noite, acho que a gente pode seguir a mesma ordem, né, de falas. Tati, meu pai, Rodrigo, Osmar, fechando com a Lara, boa noite rápido, porque a gente quer que esse vídeo também fique com 1 hora no máximo, para as pessoas poderem assistir durante a semana, beleza? Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, eu adoro falar de habitação, de meio ambiente também, e dizer o seguinte, que não tem milagre, né, no que a gente faz, na gestão pública, na política, não tem milagre, né, a gente nem pretende oferecer nada disso, né, mas o que a gente vem mostrar é que existem possibilidades e caminhos, e que a gente está junto, pensando possibilidades e caminhos, e trazendo para vocês de uma forma, na forma de diálogo mesmo, né, e que, assim, para que a gente consiga, para que o movimento Cardume consiga, ele precisa do apoio de todo mundo, né? Sozinho não dá. É isso, tá bom? Agradeço a todos que participaram, que estão presentes, aos meus colegas. Um beijo e boa noite. Vai lá, Henrique Pai. Oi. Bom, em primeiro lugar, obrigado da oportunidade de ter participado junto com vocês, né? Eu acho assim, a gente vive um momento totalmente diferente, uma crise até que se discute a nossa civilização, né? E o debate que vocês proporcionam é super importante para que as pessoas participem e que o mandato da Câmara Municipal, caso a pré-candidatura do Cardume seja eleita, eu creio que tem toda a chance de ser, leve propostas da população, né? E só para terminar, eu queria colocar uma frase que o seu Zé, lá do Jardim São Camilo, esses dias me falou, que a gente precisa unir as pontas do investimento, da fiscalização e pôr as mãos na massa pela população. Obrigado e
Sucesso a todos aí. Estou à disposição. Eu também agradeço, né? Pessoas aí que têm uma militância, uma luta, né? E na verdade é isso, né? A gente está cruzando a questão da habitação de interesse social com o meio ambiente, né? O que nós propomos na nossa vida, né? Que é uma Jundiaí socialmente justa, ambientalmente sustentável, né? Uma cidade para todos, né? É isso que a gente luta, né? Para a gente viver, nós todos construímos essa cidade, né? A pessoa rica, a pessoa mais ou menos, a pessoa pobre, nós vivemos, nós construímos. Então, a gente quer ter uma cidade para ser nossa, né? Para dar qualidade de vida para a gente. E aí a gente tem que cruzar isso mesmo, né? Tem que cruzar a questão social com a questão ambiental, né? Isso é importante. Então, com propostas plausíveis, com propostas estudadas, né? Então é muito bom estar nesse grupo e estamos junto, né? Estamos junto, que é muito. Sim, isso dá ânimo para a gente, ânimo de vida, né? Sentido de vida, a gente está junto aqui, e acho que esse que é o projeto do Cardume, né? Realmente é trazer toda essa experiência que nós temos, essa luta, para transformar uma cidade Jundiaí justa, solidária, com qualidade de vida para todos. É isso. Boa noite. Então, também agradeço, gente. É muito prazeroso estar nesse grupo. E vamos pensar que nosso país está num caos como acho que nunca vimos igual, né? Tipo um desmantelamento, jogando floresta no lixo, queimando, e assim, é um desapego muito grande com a mãe natureza. Isso não pode, né, gente? Então, assim, a gente precisa dar as mãos, olhar com mais carinho, né? E construir coisas melhores, um mundo melhor, né? Então, aqui temos a oportunidade de lidar com o meio ambiente e que possa ouvir muitos e colaborar, porque esse cenário político que a gente vive não tem perspectiva de mudança se continuarem os mesmos, como estão há muito tempo, hereditariamente na política. Não é para isso, virou uma ditadura, tá uma coisa horrível. Então, vamos junto procurar um caminho mais solidário, como o Rodrigo coloca, com mais amor, né? Olhar um para o outro e para o meio ambiente. Valeu, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença, o convite, né? Hoje eu estou muito feliz de poder falar de algo que eu amo muito. Trabalho com o meio ambiente, trabalho com pessoas, então poder abrir esse debate também sobre os resíduos é muito gostoso, assim, sabe? Eu fico muito inconformada às vezes de poder colocar a mão na massa com pessoas incríveis que acreditam numa política verdadeira, né? É incrível. Então, também fica o convite aí para que as pessoas entrem em contato com a gente também para saber mais sobre as nossas ideias e também contribuir, né? Eu acho que é todo mundo junto aí fazendo o melhor para nossa cidade. Obrigada. Valeu, boa noite, gente.